Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais uma review da série clássica de Star Trek, A Caminho de Babel, The Journey to Babel. Conta mais, JC. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers. Se você não assistiu o episódio ainda, vai lá assistir primeiro, depois volta aqui e veja os nossos comentários. Além dele, a gente tem várias outras playlists aqui no canal, escolhe uma a seu gosto e vai lá e dá o seu like, ok? Bruno, qual que é o sinopse do episódio de hoje? Bom, hoje a Enterprise está fazendo uma missão em tese secreta, né? Com o codinome do planeta Babel, em que eles terão que levar as delegações diplomáticas da Federação para a aprovação da entrada de Corridan dentro da Federação. É isso aí. Bom, esse é um episódio bem legal de Jornadas. Acredito que todo fã grande ou médio de Jornadas já viu esse episódio pelo menos uma vez. Ele é um episódio de introdução do Sarek e da Amanda. Então ele é apesar de ele ter suas partes engraçadinhas, ele é um episódio muito importante dentro do canon de Jornadas. A gente não pode esquecer que desses episódios engraçadinhos saem grandes coisas, saem coisas que vão ser levadas bastante tempo dentro da fandom de Jornadas. E acho que o Sarek e a Amanda são duas dessas coisas. A gente vai falar sobre eles mais conforme o episódio for avançando. Contudo, na trama, tal qual o Brunão falou, a Enterprise está indo a caminho de Babel. Babel é um mundo da Federação muito importante, porque ele é onde se cediam conferências para membros ingressarem na Federação. Para quem não sabe, ingressar na Federação não é simplesmente bater na porta de alguém e falar eu quero que o meu mundo entre. Não. Existem vários critérios para um membro entrar na Federação e ele precisa cumprir certas exigências. Não tem a ver com o que você tem, mas tem a ver com o que você faz. Alguns mundos não conseguem entrar na Federação porque isso exige que você abdique de certas coisas, como políticas que funcionem mais para o seu governo do que para a sua população. Então, você precisa ser acolhido por membros e para isso existe a Conferência de Babel. E hoje a gente está observando nesse episódio que Corridan, depois de muitos anos, depois de quase 100 anos da criação da Federação Unida de Planetas, finalmente conseguiu os critérios necessários para ela ingressar na Federação. Para quem já assistiu Star Trek Enterprise, vai se lembrar que Corridan, em Star Trek Enterprise, era motivo de paulada entre Vulcano e Andória. Tal qual as duas raças, a gente já tem vídeo aqui no canal, a gente vai deixar aqui para vocês aqui no card, ok? Tal qual a gente mencionava, Corridan era motivo de trocação de soco entre os dois mundos. Porque na época da Guerra Fria entre Andória e Vulcano, um queria usar o outro para motivos escusos. E isso acabava que, coitado de Corridan, ficava perdido no meio do caminho. Mas, graças a Deus, eles conseguiram finalmente se encaixar nesse meio espacial. Bruno, o que você achou desse começo? Começo ele mostra como a federação é mais caótica do que ela vende na sua propaganda, né? A gente vai ter nesse episódio a inserção das 4 raças que fundaram a federação, que são os vulcanos, os humanos, os telaritas e os andorianos, né? E aqui eu acho que foi o episódio que mais se investiu em maquiagem, em produção de costume dos personagens. Você vê personagens de todas as cores, de várias raças de mundos da Federação, que são os andorianos. Vai ter aqueles que não sei se são os coridianos, no caso, que é os dourados, aqueles anões dourados que aparecem logo no início, né? Mas o mais marcante aqui, de fato, é a inserção da família do Spock, porque a gente só sabia que ele era meio humano, filho de uma humana, com um embaixador vulcano. E aqui, quem vai estar apresentando o lugar do pai do Spock, o Sr. Sarek, embaixador de Vulcano, é ninguém menos que Mark Lenard, que já apareceu na primeira temporada, sendo o comandante romulano. Aqui ele vai fazer o papel do pai do Spock. E a mãe dele, que é a Amanda Grayson,
vai ser interpretada pela Jenny White. E uma curiosidade, nas gravações, quando ela foi convidada para participar de Star Trek, ela estava com uma visão de que Star Trek era uma comédia no espaço. E aí, quando ela leu o texto e viu toda a carga dramática que tem nesse episódio, ela se surpreendeu muito, mas ela se saiu muito bem. Acho que fica aqui um elogio à atuação dessa atriz, e não só nesse episódio, mas em todas as vezes que ela apareceu como a mãe do Spock, ela fez um excelente trabalho. E também a gente vai ter dois atores convidados também, que é o Red Nalder, que vai ser o embaixador andoriano, que na verdade não é andoriano, e vai ter o William O'Connell, que vai ser fantasiado como Telarita, que é o embaixador Telev. Bom, o primeiro dilema na primeira cena é justamente o Sarek não cumprimentar o Spock. Ele finge que ele não existe na frente do Capitão Kirk e do McCoy. Ele não cumprimenta ele cumprimenta o Capitão, cumprimenta o McCoy. E assim, a entrada, eu deixei até aqui o frame aqui atrás da entrada deles, da nave auxiliar, uma excelente cena, um trabalho muito bem feito. Você vê muita gente coadjuvante, os seguranças fazendo a comitiva, e eles estão usando uniformes de gala. Eu sempre achei esses uniformes de gala da Frota Estelar um negócio muito bem feito. A primeira vez que a gente viu eles foi lá no episódio Corte Marcial. Depois apareceu também no episódio do Khan, que é a Semente do Espaço, e agora é aqui. É isso aí. E a gente observa logo. Eu acho que para quem assiste o episódio de início, talvez não tenha pego muito que o Sarek é pai do Spock nas primeiras cenas, porque afinal de contas, Vulcano não exibia emoções. Então, o Spock estar ali e outro Vulcano tratá-lo daquela forma é o normal entre vulcanos. Mas até então, do que nós sabíamos sobre os vulcanos, esse tipo de tratamento era normal. Mas eu gosto como que tenta observa essa situação e tenta livrar o Spock disso. Tipo, você não disse que tem família? Você não quer descer para ver sua mamãe? E aí o Spock pega e fala, Capitão, o embaixador Sarek e sua esposa são meus pais. E que eu acho que é bem dramático, eu acho que é bem... É assim, bem impactante, sabe? Eu gosto do Sarek como um personagem. Eu acho que ele é vulcano, mas ele não é tão vulcano quanto outros vulcanos, sabe? Eu acho que a convivência dele com a Amanda deixa ele um pouco mais humanizado. Ele é um vulcano, mas ele sabe a forma como tratar outros indivíduos, outras raças. A gente vai encontrar outros vulcanos que são 100% vulcano e dane-se. Mas se você for comparar o Sarek com outros, em alguns momentos ele meio que ele tem esse ar, apesar de ele ser sério, sisudo, ele tem esse ar mais humanizado, assim. Ele sabe como tratar a esposa dele. Brunão, o que você acha do Sarek? Bom, já que você entrou logo na seara do Sarek, é notório que ele tem um orgulho velado pelo Spock. A gente percebe no episódio inteiro que eles têm uma rusga não resolvida há muitos anos por conta da decisão do Spock não seguir a orientação do pai de ficar na Academia de Ciências de Vulcano. A gente vai ver vários episódios no futuro de Jornada que vão dar mais detalhes sobre isso, mas não seguir a tradição do pai ou da família em Vulcano é uma coisa negativa. E o Spock ele resolveu ir para o lugar que ele podia explorar o universo na prática, no caso a Frota Estelar. Só que a Frota Estelar é primordialmente, em grande parte, humana. Então, é como que se ele tivesse deixando de lado a herança vulcana dele para seguir a herança humana dele. E é isso que incomodou tanto os vulcanos quanto o Sarek, né? Só que ele é o melhor primeiro oficial da Frota Estelar. Não à toa ele está na Enterprise por isso. E isso deixa o Sarek orgulhoso. Ele tem uma cena em que ele fala para Amanda não envergonhá-lo, porque um dia ele vai comandar e ele precisa manter a postura e a reputação de sucesso que ele tem. Ou seja, o Sarek ele reconhece o talento do filho onde ele está. Mas ele não expressa, porque isso seria emocional. É uma linha muito tênue entre o que é emocional e o que é lógico numa relação de pai e filho.
Porque quando você tem amor pelo seu filho, você expressa isso, mas os vulcanos não expressam. E esse é a grande dificuldade dele e o grande problema que a Amanda tem. A Amanda aqui, ela demonstra todos os lados humanos da metade do Spock que a gente não vê. Ela expressa isso, ela expressa carinho, empatia, misericórdia, entendimento, saber escutar e conversar. Então, todo lado humano positivo do Spock está dentro dessa personagem também. Mas a gente entra no principal. A briga de Corridan ser votado a favor ou contra na federação. E a gente tem a cena deles na sala de recepção da delegação, em que o Telarita, o Gav, ele reclama dos vulcanos não expressarem o seu voto. E aí o Sarek já fala que não, a gente não está na Câmara do Conselho. O Andoriano também fala, muito sábio, aqui não é o lugar para a gente votar. Mas os Telaritas, eles são uma espécie que é muito sanguínea, muito efusiva. Eles gostam das coisas literais, sem nenhum tipo de segunda intenção. Então eles agem dessa forma. Eu achei que a discussão dos embaixadores foi um ponto alto do episódio, né? Não só pela história, mas como fazer isso dar certo dentro de um cenário tão pequeno, com poucas condições de produção. O episódio funciona muito bem. É isso aí. Eu gosto que. Eu acho que depois de muito tempo em TOS, a gente tá vendo várias dessas raças juntas. A gente tá tão acostumado a ver só humanos e uma ou duas raças de apoio, que quando surge toda essa rapaziada vestida, é muito legal. Essa cena da recepção ela é muito interessante, porque, obviamente, a galera da arte se empolgou muito. Tem uns anõezinhos vestidos de dourado, com a pele Dourados. pintada de tinta que eu achei muito legal. Eu queria muito que isso tivesse sido, que ele tivesse sido nomeado para fazer um vídeo de espécie sobre, porque eu ia me divertir horrores. Eu gostei da forma como eles trouxeram os Telaritas, esses alienígenas debatedores, meio suínos, que, cara, eu acho isso aqui muito legal. Eu acho que talvez eu já tenha comentado em algum momento das nossas reviews, que eu gosto muito dessa divisão que, principalmente quando uma obra de ficção científica pega uma raça e dá um propósito para ela, tipo, beleza, você pega os vulcanos eles são lógicos, mas aí você, como é que você vai representar um Telarita? Ele é um homem porco, tipo, como? Os caras gostam de debater, então eles são excelentes debatedores, então eles debatem sobre tudo, que nem o próprio Sarek fala, um Telarita não debate porque precisa, discute porque gosta de discutir. Eu acho isso aqui muito bacana. Eu acho isso muito legal. Eu gosto dessa coisa dos andorianos serem os alienígenas de gelo, do frio, que gostam da neve. Essas diferenças entre raças eu acho muito legal. E isso é o mais legal. Eu acho que isso é o mais legal de escrever uma história de ficção científica, você criar essas diferenciações. Por isso toda a cena do jantar, para mim, foi maravilhosa. Ver toda aquela rapaziada vestida de verde, de roxo, todo mundo colorido. Cara, e isso aqui eu acho que o Bruno não vai concordar comigo. Eu tenho que confessar uma coisa, que eu voltei a assistir Discover para terminar. E eu lembro que em alguns vídeos atrás eu tinha comentado que Discover, e as séries atuais de Jornada são muito bonitas. E que isso tinha começado com Discover. Principalmente por conta de Strange Worlds. Strange Worlds é muito bonito. E aí eu falei que isso começou essa revisão, essa atualização de imagem, começou com o Discover. E aí eu fui reassistir. Eu discordo agora de mim mesmo. Eu acho que Strange New Worlds é bonito por si só. E Discover, ele é uma série extremamente escura Sombria. e sombria que... Nossa, e eu gosto que Strange New Worlds, ele é bem tos, sabe? É bem colorido. É essa coisa de, cara, a gente já tá no espaço, o espaço já é frio, já é escuro. Vai colocar tudo cinza e metálico? Coloca um azul berrante verde. E esses alienígenas, eles mostram bem isso, os anõezinhos dourados andando. Achei sensacional. Gostei muito. Curiosidade.
curiosidade sobre a iluminação, né? Para quem estudou um pouco de psicologia, o pessoal também da administração, que também é minha área, a gente conhece um cientista do século XX chamado Hawthorne, e ele fez um estudo sobre a claridade, a iluminação e as cores no ser humano. E a gente tem exemplos dos astronautas que trabalham nas estações espaciais, laboratórios espaciais da Europa, da China também. A iluminação é fundamental. A iluminação é fundamental para o ser humano sobreviver no ambiente fechado. Se ele fica em um ambiente de penumbra, isso é depressivo, causa doenças para ele. Então, assim, Jornada, ela mostra um futuro em que tudo é colorido e iluminado, e isso faz todo sentido na prática. Mas sim, Strange New Worlds, ele pega essa alma do Living Color, né, que a NBC fazia, né, nos anos 60. Uniformes coloridos, painéis coloridos, isso é muito da alma da origem de Star Trek nos anos 60, né? É isso aí. Mas a trama, ela vai entrar no ponto-chave agora. O embaixador Gav, que havia brigado com Sarek, é assassinado. E o modo como ele morre é muito curioso. É por um golpe que é conhecido dos vulcanos. O Spock cita como Tal Shaya. E aí a suspeita lógica é o próprio embaixador Sarek. Quando eles chegam no aposento, não à toa, o Sarek estava escondido, meditando, né, sozinho. Então ele não tem nenhum álibi que prove a inocência dele. Porém, ele tem um ataque cardíaco durante a discussão com o Kirk. E aí eles levam ele para a enfermaria e lá é descoberto que ele tem uma doença cardíaca que precisa de uma cirurgia complexa que exige muito sangue T negativo. Curiosamente, só o Spock tem o sangue suficiente para doar. O que você achou desse dilema todo da suspeita, da doação de sangue, do problema do comando e das prioridades da nave? E, para fechar a cereja do problema, existe uma nave seguindo a Enterprise. Isso aqui é uma trama muito boa para os anos 60, os Sim, anos 60 e 70. Eu acho que roteiro não de existe. filme. Eu acho que não existia muito disso na televisão na época. Então, eu acho que a construção que eles fazem aqui é muito boa. Toda essa construção de quem foi o assassino do embaixador, sobre isso conflitar com os dramas de filho e pai, sobre as obrigações do Spock que vão entrar em xeque por conta disso. Eu gostei, de verdade, eu gostei dessa trama. Esse episódio ele tem de tudo, ele tem briga, tem assassinato, tem drama, tem comédia. Só faltou o Spock e a enfermeira Chapel pra isso aqui virar uma história de romance também. Curiosamente, eu não lembro. Não, ela aparece sim. A enfermeira Chapel aparece, mas não como o evidente par romântico. Ela aparece como uma. Só fazendo a obrigação dela e é isso. Mas eu confesso que eu gostei. Eu achei bastante legal. Acho que daqui muito do que se tira do Sarek, isso talvez seja uma crítica um pouco para o que vem no futuro. Tem esse negócio depois do Sarek sempre ficar, pelo menos o Sarek aparece doente pelo menos mais uma vez lá em The Next Generation, que ele está sofrendo a doença vulcana equivalente ao Alzheimer, e aí ele está perdendo o controle das emoções dele, do autocontrole dele. E muita coisa se tirou daqui, galera. Eu gostei, sendo bem honesto, assim, não tem muito o que dizer, porque não tem muito o que reclamar nesse episódio. Ele é um episódio bem desenvolvido. Geralmente eu tenho coisas para reclamar dos episódios, assim, mas esse aqui é bem desenvolvido, ele é bem construidinho, bem bonito. Não tem nada que eu vou falar, nossa, que episódio horror. Não, o episódio tá longe disso. O episódio é bom, o episódio é bem feito. Tem uma curiosidade. Quem escreveu o roteiro? Dorothy Fontana, que também escreveu o roteiro desse episódio de Nova Geração no futuro. E o nome da síndrome é Síndrome de Bandai, que dá o problema emocional no vulcano na sua velhice, né? Bom, além da situação crítica do Sarek na enfermaria, existir um assassino dentro querendo matar a delegação diplomática. Este assassino se revela no meio dos corredores contra James Kirk. E mais uma vez a gente vê uma cena de ação, de luta
e de resistência física, porque o Kirk ele toma uma varada que parece que furou o rim dele, mas não, furou o peito, que é pior ainda. Era pro cara ter afogado no próprio sangue quando tem um tipo de ferimento desse. Mas não, ele chega no intercom, todo rasgado, ele derrota o Andoriano, que quebra até a antena. Aí ele vai no intercom e fala segurança, e aí ele cai, poft, e mostrou sangue. Acho que foi a primeira vez, se eu não me engano, e a gente viu o sangue do Spock, né? Que era verde, né? Então não dava problema, mas foi a primeira vez que a gente viu o Kirk sangrar muito nesse episódio, né? Que a mão dele tá toda vermelha, né? E aí o Spock tem esse problema que você citou, que ficou em xeque, salvar o pai ou proteger a Enterprise e a delegação da Federação. A obrigação lógica é manter o comando, por enquanto, e garantir a segurança da delegação da Federação. Somente após isso, e eliminar a ameaça da nave, que ele poderia sair para a licença e ajudar o pai dele. E a gente tem o diálogo que se sucede a essa situação difícil, é o da mãe dele com ele, que eu acho que foi a melhor cena desse episódio. Pra mim foi a melhor cena. A mãe dele, ela suplicando, filho, por favor, salva o teu pai. E aí ele explica o que é a lógica. Eu já citei também no episódio de Strange New Worlds que a gente fez a análise do que é a lógica para os vulcanos de fato. E aqui o Spock ele cita de fato isso, que a lógica ela é uma escolha. Ela não é uma coisa de benefício pessoal. Primeiro, o dever e as obrigações que a gente tem. Para eles, a honra ela está acima dos interesses pessoais, ou seja, a necessidade de muitos supera a necessidade de um. E isso vai ecoar na vida do Spock daqui para frente, né? E ele recusa ajudar o pai. Quando entra na enfermaria o Kirk já consciente, ele sabe dessa situação. E aí eu achei a solução dele com o McCoy a melhor. Não, McCoy, me põe de volta de pé agora que eu tô inteiro e traz o Spock pra cá, senão ele vai matar o pai dele. Fala, ele vai cometer fratricídio. Na época que eu assisti, eu nem conhecia que essa palavra existia, porque é uma situação muito triste. Mas eu vi ali o nível de honra e dedicação que o Spock tem com a tradição vulcana dele. Nem que para isso o pai dele venha a falecer. E ele fala para Amanda, para a mãe dele, uma coisa: o que que o meu pai acharia se eu largasse o comando para salvar ele agora? E aí ela dá um tapa nele. Na hora que ela deu o tapa, eu voltei o vídeo várias vezes, porque eu nunca imaginaria de ver o Spock apanhando da mãe dele. Ela está sendo humana, agindo com o coração e ele com a razão. E isso mostra a profundidade dessa história, da forma como ela é escrita, como você mesmo mencionou. Mas o Spock vai, ele é enganado pelo Kirk, ele mostra uma cara de desconfiança tremenda, né? E enquanto isso, eles tentam interrogar o Andoriano que está lá dentro, né? O que você achou desse vilão aí escuso e dessa nave oculta? Muito bacana, eu acho que é interessante dar um ar de mistério pro episódio. Apesar de a gente saber que isso não vai se esticar para muito além desse episódio, ele Uma é um vilão pena. semanal bem interessante. Ele tem um mistério quando se descobre que ele, na verdade, não é um Andoriano, que a antena quebra. O próprio Telev fala que ele era membro da tripulação, mas não membro do seu corpo diplomático, mas não o conhecia há muito tempo. Achei ele bem funcional para a situação dele. Sobre a Amanda, só um adendo, eu sempre tive a impressão de que isso talvez não só eu, mas outros fãs também tenham, de que a Amanda dedica muita força e muito empenho pro Sarek, mas aparentemente, pelo que a gente vê na série Jornadas, sem querer comprometer o personagem, ele não dedica muitas forças semelhantes para Amanda. E não tô falando sobre sentimentos, porque a gente sabe que vulcanos eles suprimem essa parte deles, mas eu falo de dedicar a sua função e a sua existência para outra pessoa, mesmo que sem sentimento, sabe? A gente vai observar que o Sarek teve filho fora do casamento, a gente vai observar que depois que a Amanda morre, ele casa de novo, tem filho outra vez, e tudo bem, a vida vulcana é maior do que a humana em muito tempo, então ele não poderia permanecer sozinho, nem seria justo pedir pro cara para ele ficar. Mas
sei lá, eu nunca tive essa visão de que ele dedicou tanto tempo dele. Talvez em alguma mídia ele de fato especifique, talvez no filme ele deixe isso muito mais claro, mas para quem não viu o filme, para quem não viu, para quem só viu as séries, passa uma impressão de que, ah, beleza, ela era minha esposa humana e é isso, e foi embora. Embora a gente saiba que não, embora a gente saiba que o Sarek se importa muito com ela e se importa muito com o Spock. Mas é uma visão que quem não assistiu muito, ou às vezes eu mesmo que já assisti, fico pensando, caramba, Distante. mesmo no final desse episódio, quando o Spock questiona pra ele por que que você se casou, acho que até num tom meio cômico, por que você se casou com ela se ela era emotiva? E aí o Sarek só fala pra ele, ah, porque era coisa lógica a se fazer. É uma relação um tanto estranha, eu confesso, mas eu gosto dos dois, eu não tenho nada contra isso, eu acho que eles formam um casal bonitinho, ok? Essa interação também é uma coisa engraçada, porque Amanda, a gente falou disso no último vídeo de Strange Worlds. A Amanda fez um esforço muito grande para que o Spock entendesse o lado humano, equilibrasse o lado humano e o lado vulcano dele, ou que ele ao menos escolhesse um dos dois para conseguir que ele se sentisse mais confortável. Eu não sei, cara, observando o casal Spock e Chapel, talvez fosse essa. Talvez isso fosse um alento para Amanda, sabe? Se ela soubesse que no final o filho dela conseguiu equilibrar se relacionando com uma humana, tal qual o pai dele fez. A gente sabe que essa relação não aconteceu. A gente sabe que o Spock ele foi parar lá no universo do J.J. Abrams depois de tentar impedir Romulus de explodir. E ele morreu em outro universo. Ele não morreu nesse universo regular. Mas eu acho que seria interessante. Eu espero que no eu não sei, não lembro muito bem quando a Amanda morreu, mas espero que a Amanda tenha tido pelo menos esse alívio no coração dela depois de uma vida entre vulcanos no final da vida dela. Sobre o cara, acho que eu já falei sobre o espião, mas eu gostei do lance da antena quebrar, gostei da anteninha quebrando, achei bacana. Anteninhas andorianas são muito legais. Se eu fosse mais jovem e fizesse cosplay, com certeza eu faria cosplay de andoriano só para poder usar a antena. Mas é isso. Brunão, McCoy. Agora eu quero citar o Dr. McCoy. Ele tem momentos específicos, ele não tem muito tempo de tela nesse episódio, mas os momentos em que ele aparece são os momentos mais calorosos do episódio, no sentido de humanismo novamente. Ele descobre, conversando com a Amanda, que o Spock tinha um ursinho. E aí a resposta é maravilhosa, é o corte rápido, Tramontina. Ursos em vulcanos são vivos e têm 2 metros de altura. O Aichaya, né, que é o ursinho do Spock, ele vai aparecer na série animada. E quando ele aparecer aqui nas nossas reviews, com certeza a gente vai comentar e mostrar ele aqui no frame para vocês, né? Também. O outro momento em que ele age da forma característica dele sempre é quando ele tá no meio da cirurgia. Ele fala, poxa, eles não param de balançar essa nave. E assim, a gente não é da área da medicina, mas a gente tem consciência que ser um cirurgião exige mãos firmes e um ambiente parado. O cara fazer uma cirurgia em um corpo que ele nunca fez, embora ele tenha estudado, ele nunca tratou de um vulcano dessa forma. E ainda com a nave tremendo no meio de um combate, não é à toa a reclamação dele. E aí, quando o Kirk volta depois para a enfermaria, ele pergunta: Você já parou de balançar a nave? Que, pelo amor de Deus. E assim, no final, a gente vê que ele tem 3 pacientes. Eu nunca vi o McCoy tão atarefado quanto nesse episódio. Ele tem cuidado do Sarek, ele tem cuidado do Spock, que acabou de doar sangue, e ele tem cuidado do Kirk, que está com o pulmão furado. E a cena final é ele mandando todo mundo calem a boca. E aí o Spock, eu nunca vi ele tão feliz, capitão.
Aí ele, você está no seu posto, fiquem quietos. Eu adorei a cena final. E ele fala, poxa, finalmente eu tive a última palavra. Agora eu quero aqui uma adição. Eu já citei esse livro também no vídeo do Strange New Worlds agora dessa semana, que é o Crime em Vulcano. E nele a gente tem mais uma vez o McCoy tendo a última palavra. E lá, serve aí de sugestão de leitura, a gente vê sim o quanto o Sarek se importa com a Amanda, porque ela vai sofrer de uma doença. E aí vai ser o Kirk, o Spock, o Sarek e o McCoy tentando achar uma cura e os problemas que acontecem dentro de Vulcano. É uma leitura maravilhosa e dá complemento a essa história de Journey to Babel. E assim, a nave, ela tentou destruir a Enterprise, não conseguiu, e a curva de energia era tão alta que eles resolveram se destruir, já que eles não podiam fugir. A gente descobre no final que são os Orions que estão por trás da trama de destruir a delegação de Babel. E por que, JC? Lembrando que os Orions também tem vídeo aqui no canal, a gente vai deixar também aqui no card aqui em cima, porque os Orions querem impedir as relações da Federação com Coridan. Coridan, lá, aqui isso não fica muito estabelecido, isso fica mais estabelecido lá em Enterprise. Coridan é um mundo muito rico em minerais, inclusive em dilítio. Então, quem tiver o apoio de Coridan ter grandes reservas minerais de lítio para sua frota de naves. E lá em Enterprise a gente observou que os vulcanos eram bem trapaceiros com relação a Coridan. Eles davam armas para Coridan, eles apoiavam o governo coridanita que era muito corrupto, enquanto os andorianos queriam tirar os coridanitas do poder, ajudavam os rebeldes. Era uma relação bem difícil. Mas aqui, aparentemente, Coridan superou esses problemas do passado e Orion não queria que eles se juntassem à federação. A gente já falou também no nosso vídeo sobre os Orion, sobre como funciona o sindicato Orion e como eles são muito adaptativos dentro do mundo de jornadas. Eles têm aquele paralelismo dos crimes no nosso mundo, sabe? Que A na época máfia. exatamente, na época em que começaram as grandes navegações, a gente tinha problemas com pirata. Quando a galera da Terra começou a ir para o espaço, os Órios eram piratas. Depois que a Federação se consolida, eles se transformam numa máfia, num crime organizado espacial. E eles são matriarcas, acho isso interessante. Para quem não sabe, os Órios eles não são comandados por homens. Quem comanda os Órios são mulheres. E eles são literalmente todo um império criminoso estelar. Achei interessante, achei que a missão deles fracassou, mas nem por isso eles vão deixar de enfrentar a federação em outras situações, ok? Brunão, acho que já falou bastante sobre esse episódio. Sim. Qual sua nota sobre esse episódio? Essa nota é 11. Esse episódio, pra mim, ele merece a nota 11. Se pudesse, eu daria a nota 11 desse episódio nos portais lá do Rotten Tomatoes e MDB. Pra mim, o melhor episódio depois de Cidade à Beira da Eternidade. Pra mim, na minha escala, eu acho que esse é o segundo melhor episódio da série. Porque, como você mencionou mais cedo, tem tudo aqui. Tem drama, tem mistério, tem comicidade, tem Spock profundidade, família do Spock, né? Tem alienígenas, muitos alienígenas, tem batalha espacial, tem crime, mistério, solução. Excelente, excelente. Acho que é o melhor episódio dessa temporada até agora. Eu vou dar um 10. Como vocês viram, não tem muito o que falar dele, porque ele foi um episódio bom, foi um Negativo episódio de não, foi boa. bom. Não tem nada de falar negativo. Acho que nem sobre o episódio em si a gente teria muito o que falar, porque ele é um episódio que ele se completa com você assistindo. Então, não É adianta a gente verdade. falar esse episódio em específico, não adianta a gente passar ele a limpo para você. Ele só vai fazer sentido e você só vai gostar mais dele se você for lá e assistir. Agora, quando é um episódio ruim, que aí tem coisa pra falar, você chicote. Mas quando não é, cara, vai lá e assiste, vocês vão gostar, ok? É isso. É os Vamos pro pilares próximo. de Star Trek, né?
esse É episódio, isso aí. literalmente. Agora, momento importante, a gente já tá devendo aí há um bom tempo, né? Demorou para sair esse vídeo, né? Que é os comentários dos nossos inscritos. Esses comentários são dos últimos 2 vídeos que a gente tem das reviews de Star Trek, e eu vou estar mencionando ele aqui. E se você que está assistindo aí ainda não comentou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu joinha, e vocês vão estar ajudando muito para que o nosso vídeo passe para mais gente que são fã de ficção científica e jornada igual a vocês. Bom, o primeiro comentário, ele foi do Enterprise ZB3FL. Continuem com as playlists de Alien, com certeza. A ideia de Roma do Futuro, no caso ele está falando do episódio Bread and Circus, né? O último episódio. A ideia de Roma do Futuro realmente é legal. Sucesso e aguardo a review da semana que vem. Como vocês leem comentário no vídeo, vou mandar uma pergunta para o próximo episódio, no caso de hoje. A atriz da Amanda, mãe do Spock, é a mesma do terceiro filme? Sim, é a mesma atriz, né? Dá pra perceber que ela não mudou muita coisa quando a gente vê ela no Star Trek 3, né? A segunda pergunta: o Sarek tem aquela relação difícil com Spock por motivos ilógicos? Ou ele não sabe expressar o orgulho do sucesso do filho? Difícil entender este vulcano. Bom, como eu comentei, ele tem muito orgulho, mas a posição de Vulcano, de pai e de embaixador torna difícil ele expressar qualquer coisa, ainda mais em público, porque ele vai ser questionado. O que o Sarek representa faz dele ser um modelo para outros vulcanos. Então, no meu entendimento, ele até gostaria, como o Jean comentou aqui, o Sarek ele é um vulcano mais leve, ele não é tão duro quanto os outros. Mas pela posição que ele está com a federação, ele evita esses momentos para evitar crítica. E ele não quer estragar com crítica ao próprio filho. Então, ele está no muro. É isso daí. Quer ler o próximo comentário, JC? Vamos lá. Arroba Dadai06. Quando eu assisti a primeira vez, não entendi porque os pingos morreram. Sobre os bastidores da produção, não sabia mesmo que tinha sido tão difícil assim. Fico triste pelos atores que sofreram, mas amo a obra. É contraditório. É isso aí, Dadai. Sobre os pingos, é bem fácil perder porque que eles morreram mesmo naquele episódio. É uma cena bem curta que explica por que que eles estão mortos. Quem assiste passando de uma vez, realmente, acredito que não vai ver muito. Você precisa estar um pouco mais focado naquele episódio. Não que você não tivesse, mas é só uma leve explicação, ok? É uma coisa que passa despercebido. Sobre a produção de jornadas, nossa, Dada, a produção de jornadas foi um desastre completo, sabe? A gente fala muito aqui da Grace Lee Whitney, mas não só para ela como mulher, mas para Major Barrett também. Major Barrett também não foi fácil. Major Barrett perdeu um papel de destaque, tá? A Major Bert, ela perdeu um papel de destaque e era para ela ser segunda em comando. Mas os executivos da Desilu olharam o piloto lá, o Decade, e falaram que não queriam uma mulher no comando porque isso ia afastar o público. E aí ela foi rebaixada a enfermeira da nave. Eu não queria falar nada, mas eu andei ouvindo por aí, em corredores da nave, uma fofoca bem antiga que relata que a Major Barrett, na verdade, não começou casada com o Roddenberry e que a lá Chaves e Dona Florinda, ela foi amante dele e depois ela subiu para o patamar de esposa. Eu não sei, é uma fofoca, já faz mais de 50 anos. Quem somos nós para julgar, dizer ou falar os motivos, correto? Porém, era muito conturbado a produção na época, né? Então, a gente só tem que apreciar a obra porque o trabalho dessas pessoas, dessas mulheres, desses caras que deram sangue para isso aqui não seja descartado, ok? Muito bom. Quero adicionar um detalhe aos problemas. O Leonard Nimoy, ele teve uma briga judicial com a Desilu, a NBC e a Paramount, porque após a produção e o cancelamento de Star Trek, começaram a vender álbuns, figurinhas, brinquedos, fotos autografadas, sem ele nem ter assinado, e lucrarem e ele não ficar com $1 disso.
isso só foi solucionado durante o início da produção do primeiro filme lá em 79. Ou seja, realmente era problemática a produção de Star Trek, porque, embora a ideia seja ótima, ela era feita por seres humanos, né? Mas eu acho que o que vale é, como você disse, JC, a gente enxergar o resultado e o legado positivo que Star Trek trouxe, É né? isso aí. Galera, obrigado aqui pelos comentários de vocês. Deixem aí o que vocês acharam deste episódio A Caminho de Babel. E a gente se vê na próxima semana. Vida longa e próspera. É isso aí, pessoal. Comenta, curta, compartilha. Veja as nossas outras playlists que vão ficar aí embaixo, ok? Caplar, até mais.